Eu chamo a atenção de vocês aí, meus amigos, minhas amigas, que, faça uma crítica a você mesmo. A você. Quantas vezes você para o que está fazendo para lavar as mãos? Quantas vezes você tem cuidado com a sua asepsia, com a sua limpeza, né? Com a sua boa prática de... Tocou em alguma coisa, estava vendo ontem uma crítica. Quantas vezes você entra para uma repartição pública, uma loja, uma empresa qualquer, e toca numa maçaneta? Né? Eu, para poder espirrar, faço um escândalo, uma coisa absurda. Né? Idiota que sou, mal educado que sou. Não tem um estilo, tem um jeito. Agora chegou a hora da gente abandonar as manias e começar a seguir alguns protocolos. Não é porque a vida está ficando chata, não. É porque esses protocolos estão aptos a nos salvar. Né? Não é para ter espanto, o professor Starling já está comigo aqui, eu já falei, sou fã dele pra caramba, que ele me passa você. O mundo tá acabando, né, professor? Posso puxar pra cá, Bela? Chega pra cá, professor, vem comigo. Pode chegar pra cá do jeito que eu quiser, aqui o senhor manda. Tá bom. Eu já, como vai, obrigado, senhor? Bom ter o senhor de volta aqui. Prazer aqui fica pro senhor de cá, que é a área do nosso convidado. Eu queria, antes de mais nada, fazer essa homenagem ao senhor, porque eu me lembro de outras entrevistas que fiz. E todo mundo muito preocupado, isso passa aquela serenidade de quem detém a informação, de quem sabe, obviamente, o que está falando. Mas conta para nós um pouquinho o que é esse coronavírus. Professor, boa tarde. Primeiro, boa tarde, muito obrigado pelo carinho, pela homenagem. Né? O coronavírus é um vírus respiratório, né, que nós já conhecemos desde a década de 60. E é antigo, né? É antigo, é um vírus que provoca quadros respiratórios banais. Olha que loucura. Algumas variações desse vírus ocorreram ao longo dos últimos 20 anos. Sim. Uma em 2002 e outra em 2012 e essa agora. Então são vírus corona diferentes, mais agressivos. E como nós não temos a imunidade a essa nova cepa, né, ela se apresenta de forma epidêmica, começou na China, disseminou, mas é uma infecção respiratória muito semelhante ao que nós convivemos com a gripe suína, com H1N1. Sim. Uma situação, nós estamos vivendo agora um momento muito parecido com o que nós vivemos em 2009. Pessoal, tem muita coisa sendo dita, muito assunto, muita matéria. Eu queria convidar o senhor a ficar comigo aqui esse tempo todo, para nós colocássemos no ar o seguinte: o Ministério da Saúde trabalha com o número de que pelo menos 7 estados do Brasil têm casos suspeitos do coronavírus. Eu queria convidar você que está em casa a acompanhar comigo aqui uma matéria que foi feita em São Paulo, pela nossa reportagem em São Paulo, e que vai trazer para você essa análise do nosso quadro no nosso país. O professor está comigo e nós vamos assistir juntos, na tela. O primeiro brasileiro infectado pelo coronavírus ficou 11 dias no norte da Itália, entre os dias 9 e 20 de fevereiro. No voo de volta, ele fez uma escala em Paris. Cerca de 5 dias depois, o homem de 61 anos teve os primeiros sintomas da doença. O diagnóstico foi feito no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista. Por estar em situação estável, o paciente vai ficar em isolamento domiciliar. O médico Davi Uip vai coordenar um centro de contingência criado pelo governo do estado para monitorar casos de coronavírus em São Paulo. Esse grupo já determinou o número de pessoas que passam a ser monitoradas por terem tido contato com o homem infectado com o vírus. Elas são chamadas de contactantes. 16 passageiros que estavam no mesmo voo, sentados atrás, dos lados e na frente do homem. E mais 30 parentes que participaram de um almoço de família, o que inclui 2 crianças. A mulher do homem infectado é quem teve mais contato com ele. Por decisão da família, ela também está em casa em um outro cômodo. Ela não é caso suspeito porque ela está assintomática. Então, quando não tem sintomas, ela é considerada contactante. Em uma entrevista coletiva em Brasília, o governo federal anunciou que o país tem 20 casos suspeitos de coronavírus, 11 só em São Paulo. O governo de São Paulo anunciou ainda quais serão os critérios usados para definir os casos considerados suspeitos. Serão pessoas que tenham os sintomas da doença, febre e problemas respiratórios, mas que tenham passado obrigatoriamente por algum dos países que já apresentam a transmissão do vírus.
Apesar da gravidade, governos estadual e federal deixam claro a preocupação para que a população não entre em pânico. O coronavírus tem um grau de transmissão considerado baixo pelos médicos. Em média, cada paciente pode transmitir a doença para até 3 pessoas. Ela se comporta de uma maneira mais agressiva nos pacientes de mais idade, nos pacientes acima de 60, 70, 80 anos. Outro fator importante é o calor, que, segundo os médicos, deve diminuir a chance de transmissão. O Brasil, neste momento, é um país que passa pela sua estação de verão, onde há menor possibilidade da transição do vírus. Diferentemente, é só olhar o mapa do que acontece nos países mais envolvidos, que estão em período de inverno e outono. Então, vírus gosta de frio, não gosta de calor. Eu quero antes só fazer uma ponderação aqui. Estava conversando com o professor, ele disse o seguinte: Stanley, esse mal, vamos colocar assim, que me falta a palavra técnica, eu não quero incorrer em erro, mas esse mal que estava na China está lá há 2 meses e nós já tínhamos conhecimento aqui no Brasil. Então, em tese, o Brasil se preparou, está se preparando em tempo muito mais rápido, né, professor? Com certeza. Nós tivemos tempo de estabelecer protocolos que foram difundidos para o sistema de saúde, seja público, seja privado. Então, nós temos uma vantagem temporal em relação ao que aconteceu na China. Então, já temos fluxos de transferências, de referenciamento de pacientes, né? Isso nos dá muito mais possibilidade de lidar com mais tranquilidade com essa epidemia. Eu pergunto ao senhor o seguinte: a gente estava recebido pelo WhatsApp, que o senhor me respondia em off, mas é importante que o pessoal que está em casa... tem um chá de erva doce, porque teria Tamiflu, foi usado H1N1, isso é mito, isso é verdade? Isso é mito. Na realidade, o que as pessoas devem é procurar se hidratar. Né? Comer fígado de boi. Olha só como é que chega. Isso, alimentar-se de forma saudável. Evitar bebida alcoólica em excesso, evitar cigarro, né? E cigarro é uma catástrofe. Isso é importante, né? hein, gente? Então, quem evitar fuma, cigarro, geralmente apresenta quadros clínicos para qualquer infecção respiratória muito mais graves. Sim. Então, se tem uma boa hora para parar de fumar, essa boa hora aí. É agora. Muito né? legal. Outro ponto importante, né? Procurar ter hábitos, praticar esporte, atividade física ao ar livre, evitar ambientes muito fechados, né? E que, se estiver gripado, ter o respeito com as pessoas que estão em torno. Né? Ou seja, educação para espirrar, para tossir, proteger a boca, seja com o braço, seja usando máscara. Esse é um assunto importante. Eu queria perguntar ao senhor Todo isso. mundo quer usar máscara agora. Né? Para sair, a máscara ela não vai funcionar para praticamente nada. Principalmente para quem não sabe usar máscara. Né? Então, ele acaba sendo um risco. Ela tem que ser trocada, não é isso? Ela tem que ser trocada a cada 2 horas, ninguém vai fazer isso na prática. Agora, se a pessoa estiver gripada, seja qualquer vírus, né, ela deve proteger, né, usar a máscara ao conviver com outras pessoas, como respeito a terceiros. Como nós devemos fazer quando estamos gripados, né? Exatamente. Aquela gripe do dia a dia, será que eu posso chamar assim, né? Exatamente. Eu li no jornal O Estado de Minas hoje uma excelente reportagem feita com o professor, termos respeito / educação com os nossos que estão ao nosso redor, não é isso, professor? Exatamente. Eu acho que, de certa forma, essas epidemias e os vírus, na história da humanidade, eles sempre foram pedagógicos. Sim, né? o senhor tem razão. Por mais irônico que possa parecer, né? Vírus, bactérias, epidemias nos ensinam a ser mais humanos. Né? O senhor chamou a atenção da nossa diretora de pela manhã, achei muito interessante. O vírus veio para ficar. Com certeza. Assim como os outros que já estão aí, que a gente acha que foram embora. H1N1, o próprio sarampo, que o senhor me chamava a atenção aqui. Nós temos que vacinar todo ano para H1N1. Esse vírus, ele é um vírus respiratório que vai difundir, com certeza. Sim. Agora, as pessoas têm que saber que 85% não vai ter um resfriado. Algumas pessoas não vão ter quase nada. Né? E essas transmitem para terceiros. Sim. A reportagem mostrou muito bem, né? Que uma pessoa transmite para 2 a 3 pessoas.
O sarampo, uma pessoa transmite para 10 a 15 pessoas em torno. É muito mais transmissível. Né? Então, cuidado para não transmitir, né, para terceiros. E aí eu respeito. Educação para espirrar, para tossir. Se tiver gripado e for conviver, tiver que fazer um exame fora, ao chegar numa sala de espera, né, usar a máscara para proteger como respeito a quem estiver em torno. Que se for um paciente idoso, né, aquele vírus pode não fazer nada com você, comigo, mas para um paciente idoso que já tem uma insuficiência cardíaca, tem uma insuficiência renal, está tratando de um câncer, essa pessoa fica susceptível e desenvolve quadros que eventualmente podem ser letais. Professor, a utilização do álcool gel, né? Como é que está esse protocolo? Tem um procedimento ou isso é só boa prática em mim, como já deveríamos estar fazendo há muito tempo? Nós já deveríamos estar fazendo há muito tempo para vários outros vírus. Né? Então, e esse foi um legado da epidemia de 2009 de gripe suína. A partir dali, nós passamos a observar em shopping center o álcool que fica disponibilizado em vários pontos de ambientes públicos. Chega no restaurante, está lá aquele potezinho, chega no outro, a gente passou a usar. Se tiver amostra, a gente até passa. Claro. Né? Mas não lembro de passar como... E é importante, usou sanitário, espirrou, tossiu, contaminou a mão, ou lave ou passe álcool. O álcool gel, né? O álcool a 70%, que é extremamente eficaz para eliminar o vírus, seja das nossas mãos, seja do ambiente. Professor, e a última pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte. Para nós termos aqui em Minas Gerais, tem 2 casos, eu sei que tem um outro sendo investigado no hospital particular e tal. Para nós ficarmos apreensivos, medo, em qual grau, se sim? Não, medo, pânico, isso não se justifica, em hipótese alguma. Certo. Nós conhecemos já o vírus, a forma de transmissão, sabemos como evitá-lo, né? Como prevenir a dispersão desse vírus. Então, é só executar aquilo que tem sido amplamente divulgado pela imprensa e pelos órgãos oficiais. Não há motivo para pânico. Sim. Né? Já acabei de dizer que 85% das pessoas podem vir a ter uma gripe. Né? Aquelas pessoas mais idosas que têm mais risco. Pacientes com mais de 80 anos. Sim. Né? Que já têm algum problema de saúde mais grave, essas pessoas podem ter, sim, algum tipo de complicação. E aí, a assistência, quanto mais precoce, melhor. Perfeito. Então, se começou com febre alta, dificuldade respiratória, procurar assistência médica. Então tá aí, eu recebo aqui o professor Starling, já falei que eu sou puxa-saco dele mesmo, porque é uma pessoa que traz uma serenidade muito grande para nós. Quero agradecer mais uma vez. Passe álcool gel, fique tranquilo e perto da minha mão, professor. Muito obrigado mais uma vez, tá? Por gentileza, viu? Obrigado. Prazer é tudo nosso, ele alterou a agenda para poder estar conosco aqui. Mais uma vez, é uma honra muito grande receber esse, que é um dos maiores profissionais do Brasil nessa área de infectologia. Vem comigo, Minas Gerais. E olha, eu quero chamar muito a sua atenção, obrigado, professor, mais uma vez.